Olá, mulher empoderada pelo poder de Deus, tudo bem com você? Eu espero que você esteja bem, esteja na santa paz do Senhor. E hoje, mais uma vez nesse vídeo, eu, Rose Gomes, aqui no canal Feminina Gospel, trazendo mais uma mensagem da parte de Deus. Hoje eu quero falar com vocês ainda sobre obediência, né? Esse passo em nossas vidas nos trará grandes benefícios, grande transformação da parte de Deus em nossas vidas. Então, nós vamos ver aí o Senhor trabalhando a nosso favor quando nós somos obedientes à tua palavra. E antes de mais nada, quero te convidar também para ir no outro canal. O outro canal chama Rose Gomes e Suas Aventuras. Lá comecei a postar novamente alguns vídeos. Inclusive já tem um vídeo aí na semana falando sobre melasma, tá? Sobre manchas na pele. Então, se te interessar, vai lá também. Esse vídeo fala muito sobre autoestima, sobre cuidado com o cabelo, cuidado com a pele, cuidado com o nosso corpo, tá? E aqui no canal Feminina Gospel, eu gosto de tratar sobre as coisas espirituais. Então, são dois canais aí que Deus tem me dado. O outro eu deixei um pouquinho de lado devido à correria, devido a algumas coisas que têm acontecido. Mas a minha prioridade é esse canal aqui porque eu tenho um compromisso com Deus. Ele mandou que eu fizesse isso e estou obedecendo. E a partir desse momento que eu tenho aprendido a obedecer a Deus, eu tenho visto grandes mudanças em minha vida. Por isso eu tenho dividido com você, porque eu quero que você também receba as bênçãos do Senhor junto comigo. E assim possamos glorificar e exaltar o nome do Senhor e ser um testemunho vivo do poder de Deus, porque o nosso Deus não mudou. Ele continua transformando, libertando, salvando. Nós sim temos mudado muito, mas ainda está em tempo de colocarmos a nossa vida em ordem e recebermos a promessa do Senhor, vivemos as bênçãos do Pai aqui na terra e o porvir, a vida eterna com Cristo Jesus. Amém? Então vamos lá, hoje eu quero falar mais um pouquinho sobre obediência e eu quero ler uma palavra que está em Neemias. Neemias foi um homem obediente e por isso ele viveu um milagre de Deus em sua vida, né? E nós podemos viver isso também. Então eu vou começar a ler essa palavra que está em Neemias 6. Eu vou ler a partir do versículo 2 até o versículo 14, tá? E assim eu vou falando aquilo que Deus tem colocado ao meu coração. Então vamos lá. Antes de mais nada, se você não conhece aí a mensagem sobre Neemias, Neemias é um homem, era um copeiro, estava ali trabalhando no palácio e um certo dia ele perguntou ali a algumas pessoas que vieram da sua terra, de Jerusalém, né? Como estava aquela cidade, como estava o povo, e ele obteve ali uma má notícia, que a cidade estava toda destruída, que o povo, a maioria deles tinha corrido aí, fugido, estavam exilados, e os que ficaram ali estavam vivendo em miséria. E quando Neemias fica sabendo disso, o coração dele se entristeceu muito. E ele se lamentou por alguns dias, ele orou, jejuou, e depois Deus entrou com providência, até que o rei notou a tristeza no seu olhar. E assim, o que acontece? Simplesmente o rei pergunta para Neemias: o que acontece com você? Estou vendo que você está triste. E aí então deu ali uma oportunidade, abriu-se uma oportunidade para Neemias contar o que estava acontecendo. E aí o rei pergunta para Neemias: o que você quer, o que você precisa? E a palavra diz que Neemias primeiro orou, falou com Deus. Então Neemias fala para o rei o que está acontecendo. E ali Deus trabalhou de uma forma que o rei deu toda a autoridade para Neemias ir até a sua cidade, Jerusalém, restaurar aquele lugar, colocou homens fortes ali ao lado dele, deu cartas para que ele pudesse, em cada província que ele passasse, né, mostrasse ali que ele tinha ali autorização dada pelo rei para que ele pudesse ir ali resolver aquela situação. E ali Neemias ficou constantemente sobre a obediência a Deus, ouvindo as estratégias que Deus tinha colocado em seu coração. Tem uma parte que ele diz que ele não falou para ninguém o que Deus havia colocado em seu coração. Então, pela obediência, por ele estar disposto a fazer essa obra, o Senhor foi dando direcionamento a ele e ele fez tudo conforme o que Deus mandou. E ele teve ali os levantes, aquelas pessoas que se levantavam contra a vida dele, como Sanbalat e Tobias, e ele não arredou o pé. Ele esteve na direção certa, continuando a caminhada, não olhando nem para um lado, nem para o outro, né? Mas fazendo aquilo que Deus havia colocado em seu coração. Então isso é um dos segredos para que nós possamos vencer nas nossas vidas. Às vezes o nosso Deus coloca uma estratégia, coloca algo em nosso coração e nós estamos seguindo, mas daí começa os levantes, começa aquelas pessoas se levantar contra você, as barreiras que são colocadas em nosso caminho e muitas vezes nós paramos, ficamos paralisados ou então voltamos para trás. E aí, ao invés de dar ouvido, ser obediente àquilo que Deus colocou no seu coração, começamos a dar vazão a ouvir pessoas que estão no nosso caminho
nos tirando da direção, usado, pessoas influenciadas por Satanás para nos tirar do caminho, e assim nós não vencemos, não recebemos a nossa vitória e depois ficamos reclamando. Mas Deus falou que ia fazer tal coisa, Deus um dia me prometeu e até hoje eu não vivo, até hoje eu não consigo entender, será que foi Deus que falou, será que não foi? Às vezes foi Deus que falou e você simplesmente desobedeceu. Isso já aconteceu comigo também, tá? Mas às vezes nós estamos ainda na caminhada, Deus fala, vai por aqui, você tá indo, e depois você começa a ver os obstáculos, começa a achar que tá demorando, e aí você fala, vou dar um jeitinho, sabe? Eu vou vir para cá, eu vou fazer dessa forma. E às vezes o Espírito Santo fala com você e fala, não, continua dessa forma, faz desse jeito. E você olha, observa e vê que não tem sentido, né? As coisas de Deus para nós é muito diferente. A maneira que Deus trabalha muitas vezes nos deixa confuso, sim. Se nós não estivermos ali ligado com Deus, orando, pedindo a direção e sendo obediente, nós não recebemos a vitória do Senhor. Nós perdemos a bênção do Pai. Então isso é muito importante, tá? Estar com seus ouvidos sensíveis a ouvir a voz do Espírito Santo e ser obediente naquilo que Ele colocar no seu coração. Mesmo quando você olha e pensa, não tem nada a ver, não tem como Deus fazer, mas se Deus falou, se Deus disse, eu vou ir, eu vou seguir, porque Deus é comigo. Porque Deus sabe o que Ele está fazendo. Então vamos lá, deixa eu ler aqui para vocês. Olha só o que acontece. Neemias está ali já fazendo a obra e está Sanbalat e Tobias atormentando a vida dele, querendo fazer com que ele pare aquela obra. Mas Neemias, obediente a Deus, continuou no seu processo. Continuou seguindo aquilo que Deus havia colocado em seu coração. Então está aqui, Neemias 6, a partir do versículo 2, que diz assim: Sanbalat e Gesem mandaram dizer-me, vem, encontremos-nos nas aldeias, no vale de Ono, porém intentava fazer-me o mal. Enviei-lhes mensageiro a dizer, estou fazendo grande obra, de modo que não poderia descer, porque cessaria a obra, enquanto eu deixasse e fosse ter convosco. 4 vezes me enviaram o mesmo pedido e eu, porém, lhe dei sempre a mesma resposta. Olha só que 4 vezes, não foi nenhuma nem duas, foram 4 vezes ele chamando lá, Neemias, vem aqui, eu preciso falar com você. Neemias, vem aqui, eu tenho algo a te dizer. E Neemias mandou essa resposta 4 vezes. E ele não saiu daqui, não saiu do propósito que Deus havia colocado em seu coração. Então Sanbalat me enviou pela 5ª vez o seu moço, o qual trazia na mão uma carta aberta, do teor seguinte: entre a gente se ouviu, em Gesem, diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos. Por isso reedificas o muro, e segundo se diz, queres ser o rei deles. E puseste profetas para falarem a teu respeito em Jerusalém, dizendo, este é rei em Judá. Ora, o rei ouvirá isso, segundo essas palavras, vem, pois, agora e consultemos juntamente. Ou seja, olha só, Gesem levantou contra Neemias uma calúnia. Neemias está ali simplesmente edificando os muros, edificando aquela cidade que foram destruídas, e não tem nada a ver isso que ele está dizendo. Então ele está falando ali que Neemias está com outros projetos, né? Então Neemias não deu ouvido àquilo, ele queria que ele fosse lá combater ele, provar que não era nada disso, e muitas vezes nós fazemos isso, não é isso? Muitas vezes alguém fala algo contra nós, é uma calúnia, e nós não estamos fazendo aquilo, e nós queremos ali provar, combater, né? Falar, não foi isso não, eu não fiz isso, e tal, não. E aí o que você faz? Você está no projeto, toda vez que você se levantar para fazer a obra do Senhor, para ser obediente a Deus, Satanás vai se levantar contra você. E muitas vezes ele faz essas coisas para você sair do seu caminho, para você se desviar. Você está sonhando com algo, você está projetando, você está orando, está jejuando sobre aquilo e está seguindo em frente. E de repente acontece algo, você para naquele projeto que você tem, naquilo que Deus colocou no seu coração, para dar ouvido a Sanbalat, a Gesem, a Tobias, e aí você perde a sua bênção. Então você tem que ser obediente àquilo que Deus te falou. Mesmo que você olhe e não vê nada, porque às vezes Deus nos promete algo, né? Como ele fala assim, eu tenho uma terra prometida para você. E você vê tanto gigante, você vê tanta dificuldade que você começa a pensar, será que é mesmo a bênção de Deus? Será que isso é a vontade do Senhor para mim? Tá tendo tanta dificuldade? E aí vem alguém que fala algo para você. Não, isso não é para você. Você não tem mais idade para isso. Fulano fez e deu errado. E você para. O que você faz? Ao invés de continuar ouvindo o que Deus colocou no seu coração, o que o Espírito Santo de Deus está dando a direção para você, você começa a ouvir a Sanbalat e Tobias e você perde a sua bênção. Mas Neemias não fez isso. Neemias continuou ali no alvo, naquilo que Deus havia colocado em seu coração, e ele foi vencedor. Vamos continuar lendo aqui,
que diz dessa forma, no versículo 8: mandei dizer-lhe, de tudo o que dizes, coisas nenhuma sucedeu. Tu, do teu coração, é que inventas. Então ele teve discernimento para saber que aquilo era mentira. É outra situação também. Precisamos pedir a Deus discernimento das coisas espirituais, do que está acontecendo conosco. Deus nos dá sabedoria para entender que aquilo é mentira, que é algo se levantando contra nós, para que nós possamos continuar na nossa caminhada e assim receber a bênção do Pai. No versículo 9 diz assim: porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo, as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Então ele pede ao Senhor que continue com ele, que fortaleça ele naquele projeto, para que ele não volte para trás, para que ele não dê ouvido a quem estão falando mal dele, para que ele possa continuar no propósito que Deus havia colocado em seu coração. Então vamos lá, versículo 10 diz assim: tendo eu ido à casa de Samaias, filho de Delaias, filho de Metabel, que estava encerrado, disse ele, vamos juntamente à casa de Deus ao meio do templo, e fechamos as portas do templo, porque virão matar-te. Aliás, de noite virão matar-te. Olha só o que acontece aqui. Então você observa que novamente mais uma investida aí do inimigo contra Neemias. E aqui é um profeta falando para ele, olha, vamos fazer o seguinte, estão tentando te matar, estão tentando destruir a sua vida, vamos para o templo. Dando ali aparentemente algo bom, né? Vamos se esconder disso, mas Neemias, que estava atento a tudo isso, disse para ele assim, no versículo 11, porém eu disse, homem, como eu fugiria? E quem há como eu que entre o templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. Então percebi que não era Deus quem o enviara. Tal profecia falou ele contra mim, porque Tobias e Sambalate o subornaram. Olha só, ele percebeu que não era Deus que enviara aquele profeta. Então nós temos que estar atento a isso. Muitas vezes pode acontecer essa situação, até uma profecia, para nos desviar do caminho de Deus. O que nós precisamos? Orar, jejuar, buscar a direção de Deus, ouvir aquilo que o Espírito Santo colocou no seu coração. Não permita que nada e nem ninguém te tire do caminho, para que assim você, através da obediência a Deus, receba a sua vitória. Amém? É isso. Que o Espírito Santo de Deus fale melhor ao seu coração. Eu vou ficar por aqui e até o próximo vídeo, se Deus quiser.